Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos tratar aqui de um assunto bem interessante, onde ele nos fala sobre a função tangente. Gente, analisando aqui o nosso gráfico, né, eu tenho aqui o nosso ciclo trigonométrico, o qual ele está inserido dentro do plano cartesiano. E esse plano cartesiano, repare que ele toca em 4 pontos notáveis, né, que são as extremidades dos eixos x e eixo y. Então, eu tenho aqui os ângulos de 0 graus, 90, 180, 270 e 360, o qual coincide com o de 0 graus. Quando você pega qualquer ângulo, tá, entre 0 e 90, por exemplo, eu vou pegar aqui esse ângulo. A função tangente, ela tem a sua posição paralela ao eixo y. E aí, essa paralela ao eixo y, ela toca o eixo x em um ponto. Esse ponto coincide com uma extremidade da circunferência. Logicamente que, por se tratar de extremidade da circunferência, esse ponto ele faz parte dela. E fazendo parte dela, não se esqueçam que a circunferência vai de 1 até menos 1. Logo então, a tangente aqui de 0, ela tem um valor igual a 1, o que está inclusive indicado aqui na tabela, tá bom? Então, essa tangente é uma reta paralela ao eixo y. E aí temos a seguinte situação. A tangente, obrigatoriamente, ela tem que tocar em um ponto. Então, quando eu andar de 0 para 90, repare que o 90 está exatamente em cima do eixo y. E para o eixo y não existe tangente. Por quê? Porque se eu deslocar a tangente aqui para a esquerda e colocá-la em cima do eixo y, repare que ela vai tocar o eixo y em mais de um ponto. E aí não pode, tá? Por esse motivo, então, a tangente de 90 não existe. Além disso, a tangente ela é um valor positivo, tá? Então, o que vai acontecer? Quando ela andar para 180 graus, ela não vai ter o valor numérico igual a menos 1. O valor numérico dela vai ser igual a 0. Quando voltar para 270, repare que vai ser o mesmo esquema que a de 90 graus, pois 270 graus ele está localizado exatamente em cima do eixo y. E pelo mesmo motivo que eu citei agora há pouco, a gente não pode ter, ou na verdade não existe, tangente de 270 graus. Por esse motivo, então, eu tenho aqui que não existe. E por último, quando ele voltar para 360, o que vai acontecer? 360 graus é um ponto que coincide com o de 0 graus. Sendo assim, devido ao fato de a tangente de 0 ser igual a 1, automaticamente também a tangente de 360 vale 1, o que está aqui na tabela. E aí o que vai acontecer? O sinal da tangente ele vai variar em diagonal. Por quê? Por exemplo, aqui, olha lá, eu coloquei aqui esse segmento pontilhado na diagonal. Esse segmento pontilhado, repare que a tangente é positiva para o primeiro e o terceiro quadrante. Assim como também, se eu virasse um ângulo para cá, ele seria negativo para o segundo e quarto quadrante, o que está justamente indicado aqui, tá bom? Então, os sinais são alternados em relação aos seus quadrantes. Quando a gente fala, então, agora em relação ao gráfico que nós temos aqui da tangente, repare o seguinte, para π sobre 2 não existe, logo então ele não toca, não tem aqui no caso nenhum ponto que toque esse gráfico da função tangente para π sobre 2 e para π, certo? E além disso, o que acontece? O seu período é igual a π. Por que o período é igual a π? Porque esse gráfico ele vai se repetindo a cada π que passar, tá bom? Então, o período dele é π. E, nesse caso, também nós temos a sua imagem dentro dos reais. Por que isso? Porque não existe limite para a tangente. Eu não tenho, assim como na função seno ou função cosseno, eu não tenho limite entre 1 e menos 1. Então, a função tangente, ela pode assumir todo e qualquer valor real. Tá bom, gente? Então, nós temos aqui novamente, olha lá, o período, tá? Que é essa função aqui tangente. Então, reparem que ela começa crescendo, aqui no caso até o 0, e do 0 continua crescendo novamente. Mas, nesse crescimento, ela dá uma parada. Por que ela dá uma parada?
porque não existe tangente para π sobre 2 e para 3π sobre 2. Então é como se o nosso gráfico tivesse uma quebrada, continua mais um pouco, sobe, quebra, continua e assim segue, tá bom? Então o período é igual a π, beleza? Então olha só, gente, nessa nossa aula aqui a gente trabalhou justamente sobre a função tangente. Onde a função tangente, eu te mostrei aqui no gráfico onde ele se localiza, que a tangente na verdade é quando esse gráfico toca a circunferência em apenas um ponto. Te mostrei o período e a imagem e também a gente verificou os seus valores da tangente de acordo com os ângulos notáveis. Além disso também, nós vimos aqui quais são os sinais da função tangente de acordo com o quadrante onde o ângulo se localizar. E nós terminamos aqui também analisando o gráfico da função tangente, que é um gráfico que não é contínuo, tá bom, pessoal? Então fique à vontade para tirar a foto aqui do quadro. Muito obrigado pela atenção e tchau!